Obrigado, irmão. Irmãos, é uma alegria, é um privilégio estar aqui junto com os irmãos para adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Eu quero dizer que eu já estou triste, não é? Pois está finalizando esse evento que ficará marcado em minhas lembranças, não é? Ficará marcado em minha memória. Então, louvo a Deus, não é? Por esses jovens que se dedicaram durante uma semana, desde terça-feira, que estão ensaiando, não é? Para apresentar o melhor para o nosso Deus. Então, graças a Deus por isso. Louvo também, não é? A vida do pastor Jaime, que junto com eles, não é? Estavam também nesta responsabilidade. Louvo a Deus também pela iniciativa aqui da igreja, do pastor Rubens, né, de ter esse momento, essa conferência tão especial. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Durante essas conferências, nós temos falado um pouco sobre adorando a Deus na beleza de sua santidade. Então, desde terça-feira, nós estamos observando por que devemos adorar a Deus e depois como adorar a Deus. Ontem à noite, nós mostramos que devemos adorar ao Senhor através das nossas orações. Uma vida de oração, certo? É uma vida que adora a Deus. Hoje à noite, meus irmãos, nós queremos finalizar, queremos fechar essa conferência, mostrando, não é, a importância de se adorar a Deus através da sua palavra. Queremos justamente finalizar mostrando que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos sim adorando a Deus. A palavra de Deus, ela é imprescindível para adorarmos a Deus. A palavra de Deus, ela é necessária para assim adorarmos ao nosso Deus da forma não que nós queremos, mas da forma que assim Deus quer, da forma que Deus exige. E esse tema é muito importante, por quê? Porque infelizmente muitos negligenciam essa verdade. Infelizmente muitos deixam de lado as Sagradas Escrituras. Muitos entra dia e sai dia e menosprezam a palavra de Deus. Para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, alguns anos atrás, uma instituição norte-americana, ela fez uma pesquisa. Ela pegou um número X de pessoas que se diziam crentes, tá certo? Fez uma pesquisa para saber como era que estava o comportamento destes crentes em relação à Bíblia, como era a leitura desses indivíduos. E meus irmãos, o resultado dessa pesquisa é triste. O resultado dessa pesquisa é lamentável. Olha só as cifras para os irmãos terem uma ideia. 26% dos entrevistados, eles disseram que leem a Bíblia algumas vezes por semana. 26% daqueles que foram entrevistados afirmaram categoricamente que leem sim a Bíblia, porém, leem apenas uma vez durante a semana. 1, 2, 3 vezes durante a semana. 14% responderam que leem a Bíblia uma vez por semana. Então, uma vez por semana, este número de cristãos, de crentes, eles leem a Bíblia uma vez por semana. 22%
afirmou que leem a Bíblia pelo menos uma vez por mês. Então, uma vez por mês, esses indivíduos eles disseram: não, nós lemos a Bíblia. E apenas um número de 19% disseram que leem a Bíblia diariamente. Então, se você for observar, comparar, pelo menos com base nessas cifras aqui desta pesquisa norte-americana, se você for comparar, você vai observar que o número de cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, que leem a palavra de Deus diariamente, é um número muito ínfimo, é um número muito pequeno se comparado àqueles que leem ou uma vez por mês ou uma vez por semana. Essa pesquisa aqui, como eu mencionei, ela foi uma pesquisa norte-americana. Mas, irmãos, se a gente for passar para a realidade brasileira, eu acredito que não vai ficar tão distante desses números. Se formos fazer essa mesma pesquisa aqui no Brasil, infelizmente, eu acredito que não teremos uma discrepância muito grande nos resultados. Ou seja, o que essa pesquisa demonstrou, o que essa pesquisa nos apontou é uma triste realidade. Que realidade é essa? A Bíblia se tornou dispensável na vida de muitos. Essa pesquisa ela deixou muito claro que muitos acreditam que a Bíblia ela é dispensável. Porque se assim não fosse, na opinião deles, eles leriam. Mas, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é indispensável para adorarmos a Deus. A palavra de Deus, ela é indispensável em nossas vidas. Não podemos negligenciar as Escrituras. Não podemos negligenciar aquilo que Deus nos revelou. Em hipótese alguma. Ela é indispensável. Ela deve ser o centro de nossas vidas. Temos que ter a palavra de Deus, meus irmãos, ler a palavra de Deus com bastante vigor. Como filhos de Deus, meus irmãos, temos que ler a Bíblia. Como filhos de Deus, temos que nos deleitar naquilo que está escrito. Como filhos de Deus, temos que olhar para a Bíblia e de fato entender, compará-la com o mel, com o destilar dos favos. Porém, deixe-me dizer algo muito importante. É imprescindível lermos a palavra de Deus? É. Deus quer que tenhamos uma leitura diária de sua palavra? Deus quer. Mas, irmãos, observe bem, para adorarmos a Deus através da Bíblia, não basta apenas ler. Não basta apenas ler. Deus quer que leiamos, Deus quer que sejamos leitores vorazes, quer. Mas não basta apenas ler. Deus espera mais de nós. Para adorarmos a Deus, devemos ter uma postura correta diante da Bíblia. Para sermos verdadeiros adoradores de Deus, temos que ter uma postura correta. Não é apenas ler, mas é ler com uma postura correta. E que postura é essa? Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, nós encontraremos a postura que temos que ter na leitura das Sagradas Escrituras. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, vai nos mostrar como devemos nos chegar diante das Sagradas Escrituras. Qual a postura que temos que sempre, em todos os momentos, adotar. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas.
E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do mês, do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Naías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vamos falar com Deus? Santo Deus, estamos diante da Tua presença e te rogamos que o Senhor nos use, que o Senhor quebre os nossos corações para sermos praticantes da Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, pois é no nome de Jesus que te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, como é que devemos nos portar perante a leitura das Sagradas Escrituras? Qual deve ser a nossa postura diante da Bíblia, diante da leitura da Bíblia? Neemias capítulo 8, como eu disse, ele vai nos ensinar, vai mostrar qual deve ser a nossa postura. E a primeira postura que temos que ter diante da leitura da palavra de Deus é que devemos ansiar a palavra de Deus. Nós precisamos desejar a palavra de Deus. Quando você para e lê todo o livro de Neemias, você vai observar que Neemias ele recebeu uma incumbência de Deus. Neemias ele está em Suzã, chega Anani com alguns outros de sua família. Neemias pergunta como é que está a cidade de Jerusalém, e eles dizem: olha, a cidade está destruída, há uma desolação, o povo passa fome. As portas, os muros, as portas foram queimadas, os muros foram derribados. Jerusalém está desprezada, opróbrio das nações. Neemias, ao ouvir isso, ele chora, lamenta por alguns dias, ele jejuma, ele ora a Deus. E aí no capítulo 2, ele tem a oportunidade de entrar diante do rei
E nesta oportunidade, eu não vou entrar aqui em pormenores, os irmãos conhecem a história, acredito eu, mas quando Neemias ele entra na presença do rei, o rei enxerga que ele está triste, e aí faz o pedido: Neemias, por que estás triste? Se não estás doente, tem que ser tristeza, tem que ser alguma coisa aí que está te perturbando espiritualmente, na tua cabeça, o que é? Neemias então ele vai e fala: olha, como é que eu não estarei triste se a cidade do meu povo está destruída, seus muros derribados, suas portas queimadas? E aí então o rei faz uma grande afirmação: o que é que você quer? E aí então inicia, não é, toda a jornada de Neemias, quando Neemias então ele parte de Suzã para Jerusalém, com qual objetivo? Levantar os muros. Então esse foi o grande objetivo de Neemias. Neemias, quando ele sai de Suzã e vai para Jerusalém, ele vai com este objetivo em mente: levantar os muros de Jerusalém, edificar as portas. Aqui, meus irmãos, no capítulo 8, nós já encontramos aqui Neemias tendo êxito. No capítulo 8, os muros já estão erguidos, as portas já foram aficcionadas. Neemias, ele conseguiu aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava. Neemias agora ele alcançou o desejo do seu coração. E em todos os momentos você vai encontrar Neemias ele glorificando a Deus, ele louvando a Deus, ele atribuindo a Deus os resultados positivos desta jornada, deste empreendimento. Então aqui no capítulo 8, os muros já tinham sido erguidos, as portas já tinham sido fixadas, mas, meus irmãos, havia uma outra necessidade. Veja que, primeiramente, a necessidade que surgiu na mente de Neemias e na mente da população era o quê? Vamos levantar os muros, vamos colocar as portas. No mundo antigo isso era muito importante, era imprescindível. Por quê? Porque as cidades, muitas delas eram edificadas para servir de proteção, para se proteger de ataques. Essa necessidade já foi suprida, o povo já entende isso. Mas, irmãos, note algo interessante no texto. O povo observa uma outra necessidade, até maior. Que necessidade é essa? Uma necessidade espiritual. O povo identifica a grande necessidade espiritual. E o que nos chama a atenção aqui no texto é a postura do povo. É a postura da nação de Israel diante desta necessidade, da sua necessidade espiritual. O que é que eles fazem? Se juntam diante de uma praça e pedem, note bem, o povo pede para que Esdras traga o livro da lei e leia. Versículo 1: E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Notaram a postura da nação de Israel, a postura do povo diante da palavra de Deus? Eles pedem para que a palavra de Deus seja lida. Eles pedem para que a palavra de Deus seja trazida, lida e explicada. Por que, irmãos, o povo pede isso? Porque eles sabiam que somente a palavra de Deus poderia saciar seus anseios. Eles sabiam que somente a palavra de Deus poderia trazer um acalento espiritual. Eles entendiam isso. E por isso eles se juntam como um só homem
e pede para que Esdras traga o livro da lei. A iniciativa, como eu observei, partiu do povo. Partiu do povo. Da mesma forma, meus irmãos, que aquela população estava ansiando pela palavra de Deus, da mesma forma nós, como crentes, temos que ansiar, temos que desejar a palavra de Deus. Temos que nos deleitar na palavra de Deus. Temos que sentir sede. E temos que nos refrescar nas Sagradas Escrituras. É isso que Deus deseja. Essa é a postura que temos que ter diante da palavra de Deus. Quando, meus irmãos, tivermos sedentos pela palavra de Deus, estaremos adorando ao nosso Deus. Então, meus irmãos, qual deve ser a nossa postura diante da Bíblia? Primeiro, devemos ser sedentos, devemos ansiar pela palavra de Deus. A segunda postura que nós encontramos aqui em Neemias capítulo 8, diante da palavra de Deus, é que devemos ser atentos à palavra de Deus. Não apenas desejar, mas também temos que ter os nossos ouvidos atentos. Temos que parar, refletir atentamente. Note o que é que diz aqui, a partir do versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Note outro ponto que nos chama a atenção. Primeiro, Israel toma a iniciativa. Israel pede para que seja trazida a palavra de Deus. Pede para que a palavra de Deus seja lida. Mas não apenas isso, eles não apenas pedem, eles não apenas tomam a iniciativa, eles também têm os seus ouvidos atentos. Eles ouvem atentamente. Veja que o texto, ele descreve essa postura muito clara, quando ele diz que todo o povo, no final do versículo 3, tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. É importante, irmãos, estarmos na igreja, ouvindo a pregação da palavra de Deus? Mas temos que estar atentos. Temos que estar atentos. É importante você estar na sua casa lendo as Sagradas Escrituras? Mas você precisa ler com atenção. Você tem que estar atento para aquilo que está sendo dito. É interessante que nada, o relato aqui de Neemias deixa isso muito claro, nada foi suficiente para retirar a atenção do povo de Israel. Nada foi suficiente para retirar a atenção do povo de Israel. Por exemplo, o horário não foi suficiente para tirar a atenção do povo de Israel. Note, qual é o horário que as Escrituras estão sendo lidas, estão sendo ensinadas? O versículo 3 nos ensina. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o quê? O meio-dia. Aqueles que têm o costume de acordar cedo, sabem que a alva é quando o sol ele joga seus primeiros raios solares. Se formos pensar aqui, em termos nordestinos, dependendo da época do ano, isso vai acontecer entre 5h30 às 6h30 da manhã. Claro, isso vai depender da época do ano. Até meio-dia. Observem que pela manhã
estes indivíduos estavam ouvindo. A manhã não foi suficiente, o sono da madrugada não foi suficiente para fazer com que eles perdessem a noção daquilo que estava sendo falado, não. Eles mantinham seus ouvidos atentos. Eles mantinham seus ouvidos atentos. O horário não atrapalhou, o horário não distraiu. O tempo de duração também não foi suficiente para retirar a atenção do povo de Deus. Observe que eles passam aqui da alva até meio-dia. Então temos uma média de pelo menos 6 horas. 6 horas. E o povo está lá ouvindo. E ouvindo o quê? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Muitas vezes, não é? Quando chega o final do ano, a gente fica, vou ler o próximo ano, vou ler a Bíblia toda. Vou começar de Gênesis. Chega janeiro, fevereiro, quando chega Levítico, Número, muitos naufragam, muitos morrem, muitos não conseguem continuar. O povo está aqui ouvindo justamente esses textos. Estão com seus ouvidos o quê? Atentos. Estão com seus ouvidos atentos à lei de Deus. Então veja, o horário não foi suficiente para retirar a atenção desses indivíduos da nação de Israel. O tempo de duração também não foi suficiente. Não estou querendo dizer aqui que eu vou passar esse mesmo tempo pregando aqui para vocês, tá certo? Não se preocupem. Mas olha outro detalhe importante, o período do ano também não foi suficiente para retirar a atenção do povo. Veja que Neemias aqui por 2 vezes, ele diz quando é que isso acontece. No versículo 1 ele já inicia dizendo, em chegando o 7º mês. O 7º mês. Então aqui eles estão no primeiro dia do 7º mês. E é interessante, meus irmãos, que quando nós vamos observar o período climático de Israel nesse período, nós vamos observar que as temperaturas, elas vão variar, por exemplo, entre no máximo 16 graus Celsius, mínimo 6 graus Celsius, máximo 21 graus, mínimo 9 graus. Note que eles estavam o quê? Período da manhã, aonde eles pegam uma temperatura gelada e que aos poucos também vai o quê? Esquentando. O gelo, o frio não foi suficiente para retirar a atenção da nação de Israel, como o calor também não foi. Irmãos, se a igreja dispõe de ar-condicionados, amém, louvado seja Deus por isso, mas que isso não seja suficiente para retirar nossa atenção. Se a igreja não dispõe disso, amém, que isso não seja motivo para retirarmos a nossa atenção. A nossa atenção, ela precisa estar nas Sagradas Escrituras. Essa é a postura que Deus quer da nossa parte. Deus quer que tenhamos ouvidos atentos à sua palavra, mesmo diante desses fatores que poderiam prejudicar a vida de muitos. Mas o povo de Israel permanece atentos à palavra de Deus. Como está a nossa atenção à pregação das Escrituras? Como está a nossa atenção na leitura? Será que de fato temos ouvidos atentos? Será que de fato nós estamos ouvindo? Ou será que a carne está aqui, mas a mente está no mundo da lua, está voando, já passou pelo espaço sideral? Precisamos ter ouvidos atentos. Essa é a postura.
É por isso que quando você estiver em sua casa lendo as Sagradas Escrituras, vigie. Por quê? Porque no momento que você abrir a sua Bíblia, Satanás, ele vai se incomodar. Já perceberam isso? Todas as vezes que estamos na nossa casa, começamos então a ler, alguma coisa acontece para nos atrapalhar? Seja um gato miando, a casa não tem gato, mas aparece um gato para miar. Seja um cachorro latindo, a casa não tem cachorro, mas aparece um cachorro para latir. Seja um vizinho que nunca bate na tua casa, mas vai bater. Seja o celular que começa a tocar. Tudo isso é com qual objetivo? Tirar a nossa atenção. Tirar a nossa atenção daquilo que de fato é importante, daquilo que de fato é relevante, daquilo que de fato importa em nossas vidas. Então, meus irmãos, nós temos que ter nossos ouvidos atentos àquilo que está sendo anunciado nas Sagradas Escrituras, seja por meio da leitura, seja por meio da pregação da sua palavra. Eu lembro que há 14, 15 anos atrás, na época que eu era seminarista, pastor Rubens vai lembrar disso que eu vou acabar de falar. Infelizmente, alguns, eles tinham um espírito um pouco complicado. E aí o que acontece? Na época, todo mundo, por algum motivo, quando pagava homilia, que é a arte de pregar, o que é que acontecia? O pessoal tinha aquele momento de apresentar, fazia-se um esboço, uma pregação, e ia pregar para seminaristas. Na minha época, certo? O que é que acontecia? Quando a gente começava a pregar, os seminaristas, eles identificavam todo tipo de defeito que existia na mensagem. Todo tipo de problema que tinha na mensagem, eles identificavam. Tudo. Mas quando você perguntava, Deus falou com você? Não, mas não é isso. Isso não é. Estamos na aula. O que importa é o que você está, os erros. Não é? Isso é não ter atenção às Sagradas Escrituras. Isso é não ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. É por isso que nós temos que seguir a nação de Israel, ter os nossos ouvidos atentos. Qual deve ser a nossa postura diante da Bíblia? Devemos ser sedentos por ela. Devemos ter ouvidos atentos diante das Sagradas Escrituras. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui no texto, a terceira postura, é que devemos ser reverentes quando estivermos lendo as Sagradas Escrituras. Nossa postura tem que ser uma postura reverente, porque estamos lendo, não é qualquer livro, é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Deus. A terceira postura do povo de Deus diante da palavra de Deus é a reverência, diante do que está sendo lido. Quando você lê Neemias capítulo 8, você vai observar que de fato a nação de Israel estava reverente àquilo que estava sendo lido. Vamos observar como é demonstrada essa reverência. Mas por que eles fazem isso? Porque eles entendem que a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro como qualquer outro. Mas a nação de Israel compreendia que as Escrituras é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que ser ouvida e tem que ser obedecida. E compreender que as Escrituras são a palavra de Deus, o povo de Israel tomou algumas atitudes. Quais foram as atitudes? Primeiro, já falamos, seus ouvidos estavam atentos. Seus ouvidos estavam atentos àquilo que estava sendo lido, aquilo que estava sendo explicado. A segunda atitude da nação de Israel foi o quê? Colocar-se em pé. Versículo 5. Esdras
abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, o que foi que aconteceu? Todo o povo se pôs em pé. Uma atitude de reverência. Depois, o que é que eles fazem? Eles adoram a Deus. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, assim seja. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Note as 3 atitudes que a nação de Israel teve diante da palavra de Deus. Eles ouvem atentamente, eles se colocam de pé e eles também adoram ao seu Deus. Adoram a Deus. O que está sendo adorado aqui não é a Bíblia, é Deus. Deus está sendo adorado. E outro detalhe muito importante, essas 3 ideias de ficar atento, de se colocar em pé e de adorar a Deus, todas essas 3 coisas, elas foram feitas espontaneamente e voluntariamente. Você não encontra aqui um escriba dizendo: povo, levanta. Você não encontra, né, Esdras: ei, bora, povo, levanta agora. Ó, esse é o momento agora para você adorar a Deus. Vá, se ajoelhe, se prostre. O povo faz isso espontaneamente. O povo faz isso voluntariamente. Porque eles entendem, meus irmãos, quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma. Não podemos achar que todas as formas são agradáveis a Deus. Todas as formas que estão escritas aqui, de fato, agradam a Deus. As que não estão escritas aqui, você pode fazer 1000 vezes, Deus não receberá. Por melhores intenções que você tenha. Por melhores intenções que tenhamos, se fizermos alguma coisa contrária às Escrituras, Deus não aceitará. Por melhor intenção que você tenha, que nós tenhamos. Qual deve ser a nossa postura diante da Bíblia? Nós devemos ser sedentos por ela. Nós devemos obedecer, almejar, não é, a palavra de Deus. Ter os nossos ouvidos atentos. Ser reverentes à palavra de Deus. E por último, a nossa última postura diante da palavra de Deus é que, irmãos, nós temos que responder a ela. Essa é a nossa última postura que eu quero apresentar hoje à noite. Como crentes, temos que responder positivamente às Sagradas Escrituras. Se nós lemos as Escrituras e saímos do mesmo jeito, problema tem. Não é nas Escrituras, é em nós. Se ao ler uma porção das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, aquilo não mexe com você, você não sai diferente, problema tem. Problema tem. E não é com a Bíblia. Se o teu devocional não faz com que você saia diferente, um crente melhor, algum problema tem. Algum problema tem. Veja que Tiago, não precisa ler, mas Tiago 1, versículo 22 a 25, já deixa muito claro o perigo de sermos apenas o quê? Ouvintes da palavra de Deus. Tiago insta, mostrando que, olha, não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser principalmente o quê? Praticantes da palavra de Deus. Eu não posso ler a palavra de Deus, eu não posso ouvir uma pregação da palavra de Deus e sair do mesmo jeito. Não pode acontecer. Mudanças devem ocorrer. Eu preciso praticar a palavra de Deus em minha vida.
E Neemias capítulo 8, nós observamos justamente isso. Nós encontramos justamente esse fator na vida do povo. O povo saiu diferente. O povo, ao ouvir a palavra de Deus, o povo saiu diferente. O povo respondeu satisfatoriamente à palavra de Deus. E como foi que o povo respondeu? Versículo 9. Neemias era o governador e Esdras sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Por quê? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. O povo, ao ouvir as palavras da lei, o que é que eles fazem? Eles choram, eles pranteiam. Eles lembram dos seus pecados. Eles reconhecem quem eles são diante de um Deus grandioso. Eles reconhecem quem eles são diante de um Deus perfeito. Eles entendem quão pecador eles são. E isso faz com que eles façam o quê? Chorem. Chorem diante do pecado cometido. Chorem diante de transgressões cometidas. Isso indica que o pecado é algo sério. O pecado não é algo que deve ser ridicularizado. O pecado não deve ser achado graça. Mas o pecado tem que trazer tristeza. O pecado tem que trazer comoção. O pecado tem que trazer lágrimas. Irmãos, nós temos que chorar. Temos que chorar quando nós cometemos pecados. Precisamos chorar quando a Bíblia revela alguma coisa pecaminosa em nossos corações. Temos que chorar. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você chorou ao ver alguma coisa nas Escrituras que a sua vida não está condizente? Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você derramou lágrimas de arrependimento? As Escrituras têm o poder de fazer isso. Existe um ditado popular que diz o quê? Homem não chora. Não é verdade? Isso é do diabo. Homem chora. Homem chora. Nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Quando você vai ler aquele texto de Mateus e João, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Interessante que o texto deixa claro que Cristo ele foi com o intuito de ressuscitar Lázaro. Mas no momento que ele se encontra com Marta e Maria, o que é que ele faz? Ele chora. Se Cristo chorou, por que você não vai chorar? Não é? O povo aqui está chorando por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, estão reconhecendo seus pecados. Veja a postura diante das Escrituras, a resposta diante das Escrituras. Mas também, meus irmãos, olha só como é que o povo responde. O povo também responde com alegria. Nem tudo é choro. Nem tudo é choro. O povo responde também com alegria. A partir do versículo 10 ao 12, diz: disse-lhe mais: ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 11: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Meus irmãos, há um momento sim de chorar, há um momento sim de prantear, há um momento sim que vamos derramar lágrimas.
ao reconhecer os nossos erros, a reconhecer os nossos pecados. Mas esse momento, após o arrependimento, tem que ser substituído por alegria. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus perdoador. Nosso Deus é um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus que nos perdoa. E a sua força é a nossa alegria. Olha só que grande mensagem o versículo 10 está dizendo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. A nossa força, ela não é inata. A nossa força não vem de nós. Vem de quem? É do Senhor. É de Deus. A força vem de Deus. Paulo, quando ele escreve 2 Coríntios, ele vai dizer, olha, não é que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas a nossa suficiência vem de quem? De Deus. A nossa suficiência vem de Cristo. A alegria do Senhor é a vossa força. Há momentos sim para chorarmos, mas há momentos para nos alegrarmos. Mas sempre ocorre pós-arrependimento. Tem que haver arrependimento. Se não há arrependimento, não tem como haver alegria. Deve haver arrependimento. E a última resposta que o povo deu aqui no versículo, encontra-se no versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Qual é a resposta do povo? Duas. Primeiro, obediência. Veja que o povo aqui está obedecendo. O povo está fazendo aquilo que lhe foi pedido. Eles estão agora comendo, estão bebendo, estão se regozijando grandemente. Obediência faz parte da vida do crente. Temos que obedecer às Escrituras. Mas também, olha uma outra postura do povo aqui. Amor. Amor é a última resposta que eu quero observar aqui com os irmãos. Versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber e fazer o quê? Enviar porções e a regozijar-se grandemente. Estão enviando porções àqueles que não têm porções. Estão compartilhando. Isso é amor, irmãos. É amor. Não tem como você ler as Escrituras e não ver o que Cristo fez por nós. Não tem como você não ler as Escrituras e não entender versículos que diz: temos que amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. Não tem como lermos as Escrituras e não amarmos como Deus nos ama. Temos que repartir o pão, temos que repartir com aqueles que não têm. E eu acho, irmãos, que essa é uma das grandes virtudes da igreja. Onde tem festa de crente, tem comida. Não é verdade? Em Manancial, quando tem festa, é comida para todo lado. Acredito que aqui em Satélite é do mesmo jeito. Manancial, acredito que é do mesmo jeito. Santo Antônio é do mesmo jeito. Onde tem festa de crente, tem comida. Quando você vai ver 1 Coríntios, você encontra a festa ágape. Era justamente os irmãos se confraternizando, ajudando uns aos outros. Por quê? Porque existe em nosso meio o amor fraternal. Temos que amar como Cristo nos amou. E a Bíblia vai nos ensinar isso. A Bíblia vai nos ensinar a amarmos como Cristo nos amou. Então observe as respostas que a nação de Israel deu para com as Sagradas Escrituras. Eles choraram, eles se alegraram, eles amaram, eles obedeceram. Irmãos, qual deve ser a nossa postura diante da Bíblia? Devemos ansiar a palavra de Deus. Devemos ter ouvidos atentos às Sagradas Escrituras.
devemos ser reverentes na leitura da palavra de Deus, devemos responder satisfatoriamente às Escrituras, sermos filhos obedientes. Se isso for verdade em nossas vidas, nós estaremos sim adorando ao nosso Deus na beleza de sua santidade. Por isso que a Bíblia ela é imprescindível. Imprescindível. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Certa vez, eu quero finalizar com um exemplo. Certa vez o pastor Tenório, na época que ele era pastor lá em Neópolis, ele chegou e disse: olha, irmãos, vou fazer algo inusitado. Os irmãos olharam para ele e disseram: olha, quem citar aqui 10 versículos bíblicos vai ganhar uma nota de R$100. Ele voltou com a nota no bolso, porque na época o pessoal não teve condições. Agora eu pergunto, eu não vou fazer isso não, até porque eu não tenho nem os 100. Mas se fosse feito, o que é que você faria? Você sairia com ou sem? É preciso, irmãos, ter a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, se deleite na palavra de Deus. Amém? Convido o pastor Rubens. Enquanto o pastor Rubens está se aproximando, eu quero agradecer a paciência dos irmãos, agradecer também o convite do pastor. Eu sei que é uma responsabilidade grande. Então louvo a Deus pela vida também da igreja. Falou que precisava de alguém mais forte do que ele, eu puxei com tanta força. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós queremos expressar nossa gratidão em ter em nosso meio visitantes que vieram prestigiar esse momento, também obviamente adorar o Senhor. Nós também queremos agradecer ao pastor Jaime, que atendeu o nosso convite e vir conduzir. Isso aqui não é fácil, não é só balançar os braços, não é, pastor? É uma tarefa árdua. Quero agradecer também ao pastor Flamarion, que veio durante todos esses dias pregando a palavra com sabedoria e nos alimentando. E também agradecer a nossa igreja, especialmente os jovens que trabalharam bastante aqui, envolvidos em tarefas as mais diversas possíveis, e também a uma equipe, eu diria que a melhor equipe de cozinha que o mundo pode ter, é a equipe da nossa igreja. Eles fizeram um milagre. Todos os dias nós tomamos o almoço e o jantar frango de uma maneira diferente. Então, vocês estão de parabéns. Vocês fizeram o frango mais saboroso que eu já pude comer em todos esses dias. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que aqui estão. Nós temos pastores amigos que vieram do Ceará, do interior também do estado, de São Paulo. Então, louvamos a Deus por tudo isso que nós temos vivenciado aqui. Eu quero simplesmente dar um aviso e depois anunciar um som do piano, enquanto vocês podem fazer um momento de reflexão. O aviso é que nós temos um momento social aqui, um tempo de comunhão também, e nós temos uma cantina que ela é em prol às despesas da nossa conferência. Então você pode participar fazendo um lanche também, ajudando a nossa conferência. Nós temos muitos custos. Isabel. O coral e a orquestra, por favor, não se despeça, porque nós iremos fazer uma foto aqui antes do término de todas as coisas. Então vamos ter um som no piano. Você pode ficar em oração, refletindo em tudo que você ouviu. E ao encerrar-se o som do piano, nós também temos o nosso culto encerrado. Desejo uma boa noite a todos.